Graças a Deus, amados, foi possível, está sendo possível nos falarmos, e hoje vamos aproveitar e vamos fazer aquilo que Jesus ordenou também, uma das suas ordenanças, a ceia, enquanto aqui tivermos mundo. E a Bíblia até sinaliza, tá? Uma continuidade dessa prática nos céus, que ele diz até que outra vez. Então, irmãos, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por esse tempo aqui juntos e vamos estar ministrando a palavra, né? Estar lendo a palavra, aprendendo, recordando. Isso é muito bom, isso é segurança para nós, até que venha o Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós sabemos, Senhor, que sem o Senhor nada podemos fazer, e por isso, Pai, estamos aguardando, pedindo unção, pedimos direção, pedimos realmente que o Senhor nos ilumine, nos oriente, conduza aquilo que deve ser falado, nos livre, Senhor, de falarmos o que não deve ser falado, o que não pode ser falado. Peço que o Senhor me ajude a ministrar, a falar a Tua palavra, Pai. Eu não quero, Senhor Jesus, falar nada que não esteja na Tua palavra. Senhor Deus, me livre dessa coisa, Senhor. Me livre de inventar. Me livre de ficar supondo. Não, Senhor. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. A Tua palavra não é para isso, para gerar causa de interpretação, de suposição. Não, Senhor. Está claro, está mostrando aqui. Me ajuda, Senhor, a não ser leviano com a Tua palavra. Não, ó Deus, subornar a Tua graça. Me livre, Senhor, dessas coisas. E me ajuda, Pai, que hoje, ó Pai, eu possa, Senhor Deus, ser um instrumento verdadeiro da Tua palavra, falando aquilo que está na palavra. Oh Deus, eu sei que se o Senhor Jesus falava aquilo que o Pai tinha lhe mandado falar, só falava o que o Pai ensinava, o que o Pai mandava falar, quanto mais eu, Senhor. Então me ajuda, Senhor. Eu te peço e agradeço por aqueles que me assistem e que nós tenhamos, Pai, a mesma direção, o mesmo Espírito. Oh, Pai, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Pois bem, irmãos, então vamos ler a Bíblia. Vamos ler hoje à noite, hoje, neste momento, nós vamos ler a palavra no livro de Hebreus, e o capítulo 8, eu vou pedir a socorro para ler o capítulo 8 de Hebreus. Amém? Lê, socorro para nós. Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este: temos um sumo sacerdote tal, que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote
é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse sumo sacerdote também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já os que oferecem dons segundo a lei, os quais servem àquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, faze conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor pacto, o qual está firmado sobre melhores promessas. Pois, se aquele primeiro fora sem defeito, nunca se teria buscado lugar para o segundo, porque repreendendo-os diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto, não segundo o pacto que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois não permaneceram naquele meu pacto, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escrevereis. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará cada um ao seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Dizendo novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro, e o que se tornou antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. Amém? Pois bem, irmãos, então, como eu havia dito, vamos aprender, vamos recordar, vamos crescer em Deus. Essa é a proposta do nosso coração. É crescer em Cristo Jesus, como recomenda a palavra. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Bem, irmãos, aqui a Bíblia fala de uma suma, um resumo de muitas coisas que a gente tem dito. A gente lendo o livro de Hebreus, Deus, pelo seu Espírito, nos diz muitas coisas. Então aqui ele diz: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Eu quero enfatizar aqui um pouco esse aspecto de um sumo sacerdote, irmãos, diferenciado. Um sumo sacerdote, está entendendo? Que não era o costumeiro, não é o costumeiro, né? Os sacerdotes na antiguidade eram escolhidos por tribos, e os homens era quem lhes preparava, lhe colocava em lugares, embora, está entendendo, com a orientação de Moisés, né, com Deus havia
falado sobre isso também, está entendendo? Essas coisas. Mas a Bíblia diz, irmãos, né? E nós lemos aqui, lá no final, a gente não está inventando nada, né? Aquele concerto, aquelas ordenanças, aquelas coisas que lhe foram feitas, foram ordenadas a Moisés, está entendendo? A palavra de Deus diz que eles violaram, eles não obedeceram, eles não fizeram como Deus lhe tinha mandado. Deus não se agradou daquelas práticas que eles estavam fazendo, né? Aqueles sacrifícios, né? Aquelas oblações, aquelas coisas que eles faziam para se estabelecer um sumo sacerdote, ou um sacerdote mesmo, né? Então, veja bem, irmãos, Deus não se agradou. E agora, o que se enfatiza aqui, o que é dito aqui, é que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. E Ele está assentado à direita de Deus. Tá certo? Ora, irmãos, isso é glorioso, é maravilhoso. E não só o sumo sacerdote, mas, olha, irmãos, o tratamento, a visão para com Deus, irmãos, deve ser sublime, deve ser maior do que as coisas terrenas. Por exemplo, hoje ainda há muitos que reverenciam Moisés, reverenciam até Abraão, né? Mas, irmãos, o nosso Deus, o nosso sumo sacerdote, o nosso rei, o nosso Salvador, está entendendo, irmãos? É dos céus. Ele mesmo disse: ora, o meu reino não é deste mundo. Então, irmãos, esse é o Pai que nós temos, é o Salvador que nós temos. Essa noite a gente deve pensar: quem é o meu sumo sacerdote? Meu sumo sacerdote é Jesus. A Bíblia mostra que tudo, ele sendo constituído, tá? Capítulo 7, capítulo 8, tudo falando sobre isso, de onde ele veio, de que ordem ele veio. Ele não veio de uma ordem de humanos, né, irmão? Veio de uma ordem de Melquisedeque, que tinha a figura do próprio Deus, a figura do próprio Jesus, né, irmãos? Então, olha aí, irmão, nós devemos ter esse trato com Deus dessa forma. Estamos, às vezes, muito carnais, né? Queremos as coisas, buscamos as coisas numa ótica terrena, os aprendizados na ótica terrena. A palavra de Deus, irmãos, diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus, tá? Deus não aceita, irmãos, honras, não aceita coisa feita por mãos humanas, né? Essa é a realidade, irmãos. Ou queremos ou não queremos. Se nós queremos estar nesse embrulho da terra aí, fazendo as coisas à sua semelhança, de certa forma, não aceitando esse posicionamento de Deus, o novo caminho que o Senhor nos estabeleceu, estamos na prática de coisa muito má, muito errada. Então, irmãos, aqui foi trazido para esse sumo sacerdote que está nos céus, sentado no trono da majestade, está com Deus. Ele é o meu sumo sacerdote, é o seu sumo sacerdote, é o sacerdote dos que creem, irmãos. Então, graças a Deus por Jesus Cristo, que sempre nos dá vitória, em tudo, irmãos, em tudo. Se você tem aí o seu emprego, tem uma mão celestial lhe orientando, está lhe dando inteligência, sabedoria. Considere isso. Tem um texto aqui em Hebreus que diz para a gente
considerar a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, em tudo, você considera Deus, está estudando, considere a Deus sobre aquilo. Porque, embora seja algo que você está fazendo na terra, no mundo, mas precisa ter o aval de Deus, é Deus que conduz. Eu estava pensando sobre isso. Quando Jesus disse para a gente não se preocupar com coisa alguma, é porque, meus irmãos, é isso mesmo. Desde o ventre da nossa mãe, os cuidados são de Deus. É Deus quem dá os cuidados. É Deus quem livra. É Deus quem apoia. É Deus quem nos alimenta. É Deus quem nos dá saúde. Irmãos, tudo é com Deus. Essa é a minha visão e é isso o que eu estou querendo transmitir para você. Né? A palavra de Deus diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, não as que são da terra. Busque as coisas que são de cima, não as que são da terra, as de baixo, não, irmão. Tá? A gente estamos aí, vamos trabalhar, mas, irmãos, o bom fruto, a boa dádiva, o dom perfeito, vem de Deus. Então, nosso sumo sacerdote é Jesus. Aí diz aqui a respeito dos sumos sacerdotes da velha aliança, né? E até de hoje, porque tem gente aí, a própria Bíblia diz, né, que se Jesus estivesse aqui, nem sacerdote seria. Vocês verem, né? Nem sacerdote nesses moldes aí ele seria. É como quem diz: eu estou fora disso aí. Mas bem, mas existem sacerdotes que estão ainda ministrando aí, né, segundo a lei. Agora, irmão, preste bem atenção. Como era o modelo, como era a visão, tá? E os sacrifícios eram feitos ali, aquele sacerdote fazia alguma coisa. Então, Jesus também, está entendendo? Se deu, ele está estabelecido para nos oferecer, irmãos, as coisas espirituais, para ele tratar com Deus sobre nós, interceder por nós. A Bíblia diz que ele é intercessor. Então, Jesus Cristo é sumo sacerdote para isso. E ele é ministro, viu? Ele é ministro dos céus. Ele é ministro nos céus. Ele já entrou num tabernáculo, não feito por mão de homens, mas pela mão de Deus. Então, esse trabalho, esse serviço que Deus presta à igreja, esse mover de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso sacerdote, está entendendo? Não é num tabernáculo, não é num santuário feito pela mão do homem. É no santuário feito pela mão de Deus. Né? Então, irmãos, até isso. Eu não sei por que né, que a gente trata as coisas tão no nível terreno, quando na realidade, tá, irmão, nós temos que ter esse cuidado, nos focar as coisas celestiais. Esse é o nosso modelo. Né? Então, Jesus Cristo serve, ele é ministro de um santuário celestial, tá bom? E nós recebemos os benefícios, recebemos os cuidados, recebemos as orientações. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, porque é mediador do melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Então, irmãos, esse concerto agora, essa nova aliança, ela é melhor. As promessas para essa aliança são melhores, né? Então, estão firmadas em melhores promessas, porque se aquele primeiro for irrepreensível, ou seja, aquelas promessas, aquele sacrifício, eu diria, irmãos,
trato, as coisas ali fossem irrepreensíveis, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Se a velha aliança, irmãos, está entendendo, fosse irrepreensível, ela era sombra, fosse irrepreensível, não se teria buscado lugar para a segunda, para a última aliança, para a nova e eterna aliança, o novo e vivo caminho, né? Porque, repreendendo-os, eles lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Olha aí, irmãos. Olha aí, é uma coisa com Deus, irmãos. Não é com os homens, não. Homem não sustenta nada. Homem não sustenta nem a velha aliança, nem a nova. Tá? Nós podemos aqui estar rodeando uma coisa qualquer, mas nós não sustentamos nada disso, né? E aqui quem diz é Deus. Deus está dizendo: ó, eu não gostei. Tá? Não gostei de como as coisas estão sendo feitas aqui na velha aliança. E vou estabelecer uma nova aliança. Tá? Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu entendimento. Ó, filho, nosso entendimento. Temos mais nada em papel. É o nosso entendimento, é o nosso coração. As escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Vou ler novamente. Olha aqui a nova aliança, viu? Então está escrito. Qual o versículo? 10. Versículo 10. Diz assim a palavra: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Aí diz aqui, por sinal, algo curioso, maravilhoso, que a gente pode aprender. Diz que é como se a gente não precisasse, ou não precisamos mesmo, de um entendimento, uma revelação pessoal, precisar ensinar os outros, precisar dizer o que o Espírito Santo diz. Irmãos, eu sou muito confiável naquilo que, sou muito confiado naquilo que o Espírito Santo faz e pode fazer conosco, fala a gente, né? Então ele diz: não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados, das suas prevaricações, não me lembrarei mais. Olha, irmão, isso traz muita alegria para nossos corações. Deus não está cavando o pecado de ninguém. Deus tem lá uma passagem em Gálatas, irmão, que ele diz, o apóstolo Paulo diz: Deus por acaso é ministro de pecado, irmão? Nós é que às vezes nos paramos procurando pecado das pessoas, falando sobre isso, batendo tanto nessa tecla, né? Deus não pergunte o que foi que Jesus veio fazer aqui. Ele veio procurar pecado de ninguém. Ele disse: olha, eu não vim condenar o mundo, eu vim para salvar. Então, irmão, essa deve ser a nossa visão, né? Dizendo: o novo concerto envelheceu primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de acabar. Tá certo, irmão? Então, Deus é misericordioso, é bondoso.
E essa passagem nos fala, nos lembra, nos mostra. É glorioso vermos isso. Temos um sumo sacerdote, como diz aqui a palavra, sacerdote tal, que está sentado no trono da majestade, à direita de Deus. Ali ele está fazendo as suas benesses, a sua bondade, ministrando, orientando pelo seu Santo Espírito, recebendo adoração pelo seu Santo Espírito, né? Não vamos, irmãos, eu não diria perder o nosso tempo, é um termo muito pesado, mas irmãos envolvidos com essas coisas que, olhando para a palavra, não para mim, nem para ninguém, olhando para a palavra, né, irmãos, a gente não ganha nada com isso. Não ganhamos nada com isso. O nosso sumo sacerdote é do céu, está à direita de Deus, ele virá nos buscar. Ele é também nosso intercessor, é nosso advogado, nosso Salvador querido e amado. Graças a Deus. Amém? Amém. Então, amados, nessa ocasião que foi escolhido, escolhemos para essa fala, esse tempo, nós vamos ministrar a ceia. Vamos logo mais ler a palavra e vamos ministrar a ceia. Vamos fazer rápido essa segunda parte. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Lá está escrito no versículo 3. Versículo 23. Aqui diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Pois bem, irmãos, nos é ordenado, nos é facultado, nos é levado ao coração esse participar da ceia do Senhor. Inclusive, irmãos, eu quero lembrar aos irmãos que é também motivo do nosso particular exame. Cada um considere, cada um examine-se e assim coma do pão e beba do cálice. Então, graças a Deus, o Senhor nos deu essa liberdade, o Espírito Santo. A Bíblia diz que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, nós temos liberdade para fazermos ou não fazermos. É uma coisa boa? Creio. Senão, Jesus não ensinava isso para o apóstolo, e ele andava por todas as igrejas, teve aquela oportunidade ali, a última ceia com os discípulos. Paulo ensina isso, Paulo recebeu do Senhor fortificação, orientação para dar, e nós estamos alegres no Senhor. Então, nessa ocasião, nós vamos fazer o que Jesus fez. Socorro vai dar graças a Deus pelo pão e também pelo cálice. Né? Então, a Socorro vai dar graças pelo pão e pelo cálice. E logo seguido, nós vamos tomar juntos. Amém? Graças a Deus. Por Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de te servirmos, de estarmos em comunhão contigo. Oh Deus, estamos fazendo esta ceia para que você esteja conosco a cada instante e nós possamos lembrarmos do pacto que fizeste conosco.
e que estaria conosco todos os dias até a consumação dos céus. Obrigado, Pai. Abençoa este pão, este vinho, ó Deus, para que possamos andarmos contigo a cada dia, te servindo em espírito e praticando o que nos manda a tua palavra. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nos abençoa, perdoa naquilo que falhamos diante de ti. Dá-nos a tua bênção e a tua mão esteja sempre sobre nós, guardando-nos e livrando-nos de todo mal. Pedimos estas bênçãos que tu abençoe o pão e o vinho em nome de Jesus. Amém. Então o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graça, nós já demos graça, e disse: o Senhor nos chama a atenção ao coração que o pão é pão, o suco não é o sangue de Cristo, mas são elementos, são alegorias. Então Jesus diz: este pão, né, devemos comer e beber. Este pão devemos comer, como ele disse: este pão é o meu corpo que é partido por vós. Por isso em que eu quis esclarecer, este pão mesmo aqui não é o corpo de Cristo, mas é uma simbologia, uma ordem para comermos em memória, para comermos em lembrança. Amém? Então, irmãos, todas as vezes que nós comermos esse pão, nós devemos estar em memória, em lembrança, em gratidão do corpo de Cristo que foi partido por nós. Façamos isso em memória de Cristo Jesus. Senhor, comamos o pão. Depois de comermos pão, faremos o que Jesus fez. Disse: semelhantemente, depois de cear, depois de comer o pão, depois de cear, semelhantemente, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Façamos isso em memória de Jesus, em lembrança de Jesus. Amém? Você compreende? Tomemos o cálice. Todas as vezes que comermos este pão, claro, reunião como essa, todas as vezes que comermos este pão, bebermos este cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos? Então, talvez podem lhe chamar desajustado, mas por onde nós andarmos, nós devemos anunciar que Cristo Jesus nos amou, deu a sua vida por nós, morreu em meu lugar, no seu lugar, para que nós fôssemos salvos, para que tivéssemos a vida eterna. Amém? Amém. Então, irmãos, vamos encerrar por aqui. Irmãos, as reuniões seguem basicamente online, né? Pode ser que tenha outro tipo de reunião, mas as reuniões estão seguindo aí online. E seguindo nós, nos posicionando nós como os fiéis a Deus, né? Como serviço a Deus, como culto a Deus, nós vamos ofertar, vamos dizimar, vamos servir, vamos ajudar. Está havendo no dia de hoje muita necessidade. Tá? Pessoas precisando de remédios, do pão mesmo, lugar para morar. São muitas as necessidades. Então, irmãos, vamos servir a Deus, vamos nos alegrar em poder servir e vamos estar na fidelidade. Você pode
procurar dizimar, procurar ofertar. Tem as contas da igreja, tem muitas formas que você pode se dirigir e servir a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta. Amém? Vamos encerrar. Eu peço novamente ao socorro que ore por nós e assim está encerrada a reunião. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse privilégio que temos de tomar a ceia do Senhor, de comermos o pão que representa o seu corpo e também bebermos o vinho que representa o seu sangue. Ó Deus, por amor de nós, você morreu numa cruz, morte de cruz, para que nós tivéssemos vida e vida contigo, Pai. Obrigado por esse privilégio que temos de te servirmos, ó Deus, de estarmos diante de ti, te servindo em espírito e em verdade. Ajusta-nos à tua vontade, ajuda-nos a continuarmos te servindo em espírito e em verdade. Pedimos pelos que estão necessitados, pelos enfermos, ó Deus, que a tua mão curadora esteja sobre cada um, curando-os, ó Deus, e por aqueles que estão, ó Deus, com os corações feridos por perdas, que tu esteja acalentando, ajudando em tudo, meu Deus, que a tua mão esteja sobre cada um de nós, nos guardando e nos livrando de todo mal. Pedimos-te essas bênçãos e engrandecemos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.